E hoje nós vamos falar, né, com o Dr. Edson Freitas, médico, né, professor também da Universidade Federal, e a gente está junto também com o profissional da educação física, Igor Leandro, para a gente estar falando sobre estilo de vida saudável, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Dr. Edson. Boa noite, Igor. Hoje a gente, eu gosto muito de fazer essa discussão gostosa, né? Sobre falar sobre saúde, para mim é maravilhoso, e juntar dois profissionais de áreas diferentes para a gente fazer uma mesa redonda também, né? Para a gente falar sobre saúde é muito gratificante. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Obrigado. A gente sabe que estilo de vida é um conceito que engloba o indivíduo como um todo. Combina aspectos físicos, mentais, espirituais e sociais. O estilo de vida é definir, então, pelas escolhas frequentes que alguém faz para si em todos esses aspectos. Ou seja, o estilo de vida é produtos de diversos hábitos que a pessoa pode adquirir para si. Então, doutor Edson, explica para a gente o que é ter estilo de vida saudável. Bem, é você estar bem, né? Estar bem consigo, estar bem com os outros, estar bem com a sociedade que você vive, né? Se sentir bem, se sentir produtivo, né? Então, assim, a gente tem aquele conceito, né, de saúde, que é aquele bem-estar, né? Aquele bem-estar, seja físico, seja emocional, seja social. E a pessoa que consegue contemplar esses aspectos, e aí a gente inclui o aspecto espiritual também, a gente considera que essa pessoa está conseguindo, né, esse estilo de vida. E aí, para isso, a gente tem que lançar mão de algumas coisas, né? Então, a gente tem que ter alguns aspectos da nossa vida bem organizados para que a gente consiga ter esse estilo de vida saudável. E importante, né? Eu acho que isso chega a ser importante também, né, Igor? Até para a questão do esporte. Como é que a gente faz para ter um estilo de vida também no esporte? Então, Dani, boa noite. Obrigado pelo convite. Para a gente ter um estilo de vida no esporte é bastante importante. Por quê? Porque a atividade física ela vai proporcionar para a gente aquela sensação de bem-estar, vai liberar hormônios da felicidade, aquele hormônio do bem-estar que é a endorfina. E isso, consequentemente, vai te livrar de diversos tipos de lesões, diversos tipos de depressão, combate a ansiedade também. E diante disso você consegue ter uma vida, uma qualidade de vida e um estilo de vida mais saudável. Isso. Doutor Edson, fala pra gente então como ter uma vida saudável, né? Porque a gente falou o que era e agora como ter. Ok, por isso eu guardei, né? Eu imaginei que viria essa pergunta na sequência. Então, os pilares que eu considero básicos, né, pra gente ter uma vida saudável envolve, né, atividade física, como eu falou. Todos nós devemos realizar atividade física regularmente. Isso é a base, uma das bases do estilo de vida saudável. O exercício físico, como ele começou a falar, nos permite, nos equilibra de vários aspectos metabólicos, hormonais. Então a gente precisa disso. A gente precisa ter um descanso para o nosso corpo também, ou seja, a gente precisa dormir bem e dormir, né? A gente fazendo um pequeno spoiler, para quem trabalha à noite, para quem dá plantão, né? Essas pessoas, infelizmente, elas não vão ter a mesma qualidade de vida que uma pessoa que dorme à noite. Por quê? Porque isso mexe com o fisiológico, né? O fisiológico nosso é de dia estar acordado, de noite estar dormindo, né? O nosso corpo foi feito para isso. E quando a gente inverte isso, a gente vai ter consequências danosas, né? Então, um sono adequado é um segundo pilar. Um terceiro pilar importantíssimo é a nossa nutrição. É uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, variada, né, com uma boa hidratação. Então todo mundo tem que ter sua água o tempo todo do lado, bebendo o tempo todo, porque isso é uma base da nossa nutrição, né? E o quarto, não menos importante, que eu considero como base, é o controle do estresse. Todos nós somos submetidos a estresse o tempo todo na nossa vida, né? E na sociedade que a gente vive hoje, existe um estresse da pressão, de produtividade, que a gente tem que ser muito produtivo o tempo todo, né? E aí tem gente que não lida bem com isso e, consequentemente, sofre efeitos desse estresse,
né? Então, se a gente não souber manejar esse estresse, a gente vai ter também consequências danosas. Então, a gente precisa dessas 4 bases para ter um estilo de vida saudável, pelo menos. Isso. E qual a importância de ter um estilo de vida saudável, doutor Edson? Com isso, a gente acaba evitando o adoecimento, né? Seja físico, seja mental, seja até de perspectiva de vida, né? Porque assim, a partir do momento que a gente começa a não saber lidar com algumas coisas, a gente começa a não enxergar algum futuro pra gente, né? A gente vê tanta gente adoecendo mentalmente porque começa a não enxergar futuro na própria vida, né? Não enxerga aquela vida como uma vida saudável, até do ponto de vista, o que é que eu estou fazendo da minha vida quando eu só acordo, trabalho, durmo, às vezes não durmo porque eu tenho que trabalhar e volto, né, para fazer essa mesma rotina e não me sinto satisfeito com isso. Então assim, a gente ter um estilo de vida saudável nos garante o não adoecimento, né? E com isso a gente vai ter mais longevidade, vai viver mais e por mais tempo de uma maneira funcional, porque também não adianta a gente viver muito disfuncional, né? Infelizmente, às vezes a gente tem na nossa família, ou nós mesmos, pessoas com muitas limitações, né? Às vezes idosos com mais de 100 anos, mas que não andam, que não, né? Que tem que ser alimentados, e isso não é uma qualidade de vida. Então, às vezes, não é uma vantagem você ter uma longevidade sem qualidade também. Eu acho que as pessoas estão precisando de um manual, sabe? Era uma boa, né? Era um manual, porque quando você compra um produto eletrônico na loja, vem com um manual. E se você seguir corretamente o que diz o manual, provavelmente esse produto que você comprou, ou esse item, ele vai ter uma duração maior de vida. Concorda comigo? Mas na maioria das vezes a gente não olha o manual. A gente olha o manual só para o uso, mas não olha os outros fins. Então, eu acho que isso acontece com o ser humano, né? Se o ser humano seguisse esse manual, isso que você está orientando, dando essa direção, eu acredito que nós teríamos uma população, né, saudável, né? Seguindo exatamente o manual da medicina. Eu olhei essa semana no Instagram, eu tava olhando, né, os stories do povo e teve uma pessoa que postou a seguinte coisa: um CNPJ não vale a sua saúde, né? Tipo assim, não vale você se estressar pelo seu CNPJ e adquirir uma doença depois, entendeu? Então eu fiquei super refletindo sobre isso. Eu disse, meu Deus, a vida da gente tá tão corrida, né? Ela tá tão agitada que a gente anda o tempo todo estressado, né? Só que a gente não percebe que é um estresse, né? A gente acha que é o normal, que é o natural, que é, né, o saudável, mas não é. Então não é por aí, né? Eu posso estar até enganado, desculpa, doutora Daniele, cortando você, eu posso estar até enganado, mas eu acho que o estresse leva a consequências assim sérias, né? Eu tive um problema com meu filho, o problema de estresse foi muito complicado até chegarmos a descobrirmos que era o estresse. E eu não tinha conhecimento do que era estresse. Estresse eu achava quando você fica nervoso, você se estressa, briga, grita, né? Esbraveja, enfim, mas não é isso, é completamente diferente. Então por isso que é importante você que está nos ouvindo acompanhar, porque você tem direção, você tem explicação, você tem esclarecimento, e nada melhor do que você ter uma saúde saudável orientada por um profissional. Isso mesmo. Igor, por que o esporte faz tão bem para a saúde? Então, doutora, o esporte, como eu tenho te falado, ele é muito importante para a saúde, porque vem de berço já, da fase infantil, desenvolvimento motor, e ele é importante por prevenção de doenças. Hoje a gente vive num mundo ansioso, que a sociedade está muito ansiosa. Então, o melhor remédio é a prática de atividade física, prática de exercício físico, de acordo com suas limitações, de acordo com seu objetivo, que seja um esporte prazeroso, que você consiga sair depois, após a prática de exercício físico, você consiga sair com aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de dever cumprido. Isso aí traz muitos benefícios para a nossa saúde. Existe atividade física adequada e quantas vezes na semana a gente deve realizar atividade física? Então, atividade física tem um leque aí gigantesco aí
de esporte, de aulas coletivas, de aulas individuais, a própria musculação também. E o ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é você praticar pelo menos 30 minutos de atividade física diária, ao menos de segunda a quinta-feira. E a atividade tem que ser tanto aeróbica quanto anaeróbica, tudo de acordo com sua individualidade biológica. E você pratica o esporte que você se identifique, que você se goste, que você se dê bem. O meu esporte é a musculação, né? Sou personal trainer. Então, é o esporte hoje que é o mais completo, que aí você consegue trabalhar aí da ponta do dedo dos pés até a cabeça, diminuindo o estresse e melhorando essa parte de ansiedade. Excelente. Queria mandar um beijo especial para Maria Socorro do Alecrim. Obrigada, Socorro, como sempre aqui, né, nos prestigiando. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo carinho. E o que... Quer perguntar, Rossi? Oi, Dani, eu quero mandar um abraço aqui para o casal que está nos ouvindo lá no Rio de Janeiro, lá na ilha do Governador. Chique. Né? Ali próximo ao aeroporto Tom Jobim. É o Dr. Niraldo e a Dona Tereza. Eles acompanham agora a nossa programação, inclusive o programa Meu Doutor. E fica aqui o abraço registrado a esse casal que nos ouve lá no Rio de Janeiro e a todos que nos ouvem pela internet, né? Isso, gente, muito obrigada aí pela audiência, pro pessoal de Parazinho, pros meus pacientes especiais, Janete e Erivan, que estão agora mandando mensagem. Eu tô escutando você. Gente, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. O que doutor Edson, o que é um estilo de vida não saudável? Eu só penso no McDonald's, Pittsburgh, só penso na alimentação, mas fala pra gente o que é um estilo de vida que não é saudável, né? Não nos proporciona saúde. Pronto, então, como a gente já começou a falar, né? Além da alimentação inadequada, então, o que é alimentação inadequada? É tudo que a gente come e que possa nos causar mal. E hoje a gente tem uma rotina de comer uma coisa chamada carboidrato em grande quantidade. Então, quando a gente fala em McDonald's, a gente fala num alimento muito, muito rico em carboidrato, né? O pão do hambúrguer tem muito carboidrato e muita caloria, ou seja, é um alimento que é pesado do ponto de vista energético e é uma energia que a gente não vai usar. Então isso vai ser desviado para alguma outra via e nos causar um problema. Então a alimentação não saudável é um problema que traz uma consequência de estilo de vida não saudável, né? Além disso, a gente começou a falar o sono, né? Não dormir nos horários adequados e não dormir a quantidade de horas adequadas é um estilo de vida não saudável. Então tem gente que acha que assim, eu sou muito produtivo porque eu só durmo 4 ou 5 horas e já acordo e vou trabalhar e tudo, então isso é porque eu sou assim e tal, mas isso infelizmente seu corpo vai pedir a conta depois. Pode ser que naquele momento da sua vida que você esteja realmente naquele pique, você fale que isso para você é bom, normal, mas o seu metabolismo já vai estar guardando essa informação e vai cobrar depois. Então isso é estilo de vida não saudável, né? E aí a dica já para vocês que gostam de dicas, né? Qual que é um horário bom para dormir? Até 10, 11 horas da noite. Passou disso, a gente já está passando do pico da melatonina, que é aquele hormônio que nos ajuda a dormir e regula o nosso corpo para descansar, né? E se a gente dorme mais tarde do que isso, a gente vai ter consequência lá no início do dia, que é o pico do cortisol, que é o hormônio que nos dá energia para viver a vida e começar o dia bem. E é um hormônio produzido pelos rins, né? E ele provoca muito estresse nas pessoas, né? Isso às vezes a gente acha que cortisol é ruim, né? Cortisol é ruim, porque é o hormônio do estresse. Sim, é o hormônio que a gente precisa quando a gente vai fazer uma atividade física. Se a gente não tiver cortisol, a gente não rende no exercício, né? Então a gente precisa dele. Inclusive, se a gente for entrar numa briga, né? A gente precisa dele, porque senão a gente não tem energia para brigar. Então ele é o hormônio da vida também. Só que ele tem os seus limites, ele tem os seus valores ideais. Então não pode ser de mais nem de menos, né? A outra coisa é o sedentarismo, né? A gente falou da atividade física aqui. Então, se a gente é sedentário, a gente está promovendo um desbalanço energético, onde a gente não vai poder produzir energia a respeito disso, né? Então é outra questão. E o estresse, como vocês falaram, né? Assim, a partir do momento que a gente vive uma vida extremamente extenuante, né? Com vários acontecimentos que nos geram situações de estresse, esse tipo de situação é um estilo de vida não saudável. Então a gente tem que pesar na balança quanto tempo a gente vai viver aquela vida
para poder virar essa chave. Porque assim, às vezes a gente fala, eu me estresso demais no trabalho, é muito estressante, eu adoeço, eu entro em atestado médico por causa do estresse do trabalho, eu entro em burnout, né, que é aquela síndrome da fadiga crônica, eu não consigo mais render nada. Então, qual que é o seu deadline para isso, né? Quando você vai mudar essa chave, vai mudar de trabalho, você vai pensar nisso todo dia. Quanto que eu consigo sair disso? E isso é estilo de vida não saudável. Aí eu vou agora botar uma pergunta que não muita gente, né, perguntou. Adquirir a diabetes, adquirir a pressão alta e como a partir daí ter uma vida saudável? Pronto, não muda, né? A base da vida saudável não muda. Na verdade, para você adquirir, você às vezes realmente teve aquela influência, né, genética, mas provavelmente você adquiriu por causa dos seus hábitos de vida, né? Então o seu estilo de vida levou você até aquilo, e aí você tem que realmente voltar para as bases e tentar seguir, né, aquele padrão que a gente vem comentando aqui. Infelizmente, talvez essas pessoas tenham um pouco mais de limitações do ponto de vista de fazer o que a gente gosta e que não pode, né? Então, assim, todo mundo gosta, sim, de uma alimentação às vezes mais calórica, né? De ingerir um doce, de ingerir um fast food, né? Isso faz parte, né? Só que não deve ser uma rotina. Talvez o paciente que tenha uma diabetes, ele vai ter que ingerir menos do que quem não tem. Então, assim, quem não tem uma liberdade um pouco maior de fazer uma coisa diferente, de comer algo diferente, né, do saudável, vamos dizer assim, enquanto que o diabético, ele talvez tenha um pouco mais de limitação. E o diabético, talvez ele tenha que fazer mais atividade física do que quem não tem doença, né? Então, ele é um paciente que ele tem já uma disfunção, né? E essa disfunção tem que ser tratada, então ele tem que intensificar, por exemplo, a atividade física dele, né? E então isso são algumas coisas que vai acontecer com quem já tem um agravo, já tem uma complicação de uma vida não saudável. Igor, para as pessoas entenderem, né, num caso de um paciente, né, diabético, pressão alta, por que para esses pacientes a atividade física se torna mais ainda importante? Qual é o benefício? O que acontece quem faz atividade física? Então, para pessoas que têm esse tipo de restrição, esse tipo de patologia, a atividade física é muito importante, principalmente atividades aeróbicas, para fazer com que o nosso organismo produza, fazer com que, por exemplo, pela diabetes, faz com que o pâncreas produza mais insulina para dar uma estagnada na glicose, na diabetes. E a parte de hipertensão, a atividade física é muito importante, aquela atividade moderada, que tem suas limitações, é importante para você conseguir melhorar o fluxo sanguíneo, melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Isso aí, consequentemente, vai dar uma aliviada na sua pressão, vai baixar a pressão, mas tem que ser uma atividade controlada, tem que ter suas restrições, tem que ter a dieta, é bastante importante, a hidratação, a água é muito importante para você conseguir urinar e, consequentemente, você libera aqueles sais lá, minerais, aquele sódio, e a pressão vai vir a baixar. Excelente. Fernando aqui do Alecrim está perguntando: tem exercício específico para queimar gordura para quem tem gordura, por exemplo, no fígado, doutor Edson? Então, todo exercício, principalmente o aeróbico, né, ele queima gordura, né? Dependendo do seu estado metabólico, né, ele vai queimar mais ou menos, e nenhum exercício queima gordura localizada, né? Isso é um mito, né? Então não existe um exercício. Tem muita gente que acha que fazer abdominal vai queimar a gordura abdominal. Vai queimar, mas vai também queimar gordura corporal, né? Então exercícios, eles servem sim para queimar gordura de uma forma geral, mas não especificamente uma região, né? Então tem um exercício específico. E a gordura do fígado é uma coisa interessante, porque assim, mais até do que o exercício, a gente tira a gordura do fígado quando a gente tira o carboidrato da dieta, né? O carboidrato em excesso, o carboidrato com alto índice glicêmico, aquele carboidrato ruim, né? Além das gorduras também do tipo trans, né? Que são as gorduras mais maléficas.
Então a alimentação, ela é talvez até mais importante em relação à gordura no fígado. E as pessoas que têm gordura no fígado não devem se preocupar com o fígado especificamente, né? Assim, gordura no fígado é só um sinal que diz que seu metabolismo está muito ruim. Então, talvez mais do que o fígado, você tem que estar preocupado com o seu coração. Porque se você tem gordura no fígado, você tem gordura em todo o seu corpo. E seu coração já está sofrendo. Então, se preocupe sim com gordura no fígado para você melhorar o seu estado metabólico, melhorar o seu estilo de vida, proteger seu coração, né? Isso é importante. Infelizmente o nosso programa chegou ao final, Rossi, mais uma vez. Toda quarta-feira eu fico sofrendo quando chega o final do programa. Passa tão rápido, né? O assunto é tão interessante que a gente viaja aqui e, enfim, mas fazer o que, né, Dani? Vocês vão ter que prometer que vocês vão ter que voltar aqui no programa para a gente poder estar abordando, né, outros temas, né, tão importantes nas áreas de vocês. Isso é que é bom, porque a porta fica aberta e provavelmente você voltará aqui numa outra oportunidade. Vai ser um prazer recebê-lo, é claro, com mais informações preciosas a respeito da saúde. Isso, e eu queria que vocês, por favor, falassem, né, as redes sociais, aonde atende, porque eu tenho certeza que os ouvintes querem saber, né, para poder estar aí se cuidando. E a partir de agora, você que está nos ouvindo, venha ter um estilo de vida saudável, venha prevenir doenças, porque a maior riqueza do ser humano é a saúde. Com certeza, obrigado pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz em vir, assim, muito grato. Realmente gostaria de voltar, né, e vou estar disponível aqui sempre que me solicitarem. Então, acho que a rede social mais fácil de divulgar, né, seria meu Instagram. Então, tem o Instagram, que é o Doutor Edson Freitas, né, tudo junto, doutor por extenso tudo. E lá nessa rede social tem os contatos para agendamento de consultas, né? Eu também tenho um canal no YouTube, onde a gente divulga algumas coisas que eu faço, né? Alguns procedimentos médicos, e também divulgo o meu trabalho, né, nesse Instagram. O objetivo do Instagram é realmente divulgar informações sobre estilo de vida também, né? Então ficam todos convidados a acessá-lo e, caso queira entrar em contato, lá também tem os meus contatos para atendimento.